Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, presença do Jorge. Boa noite, presença do seu Pedro. Peço a todos para fazer a gentileza, a gente rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço a gentileza do vereador Bruno que faça a chamada dos nobres vereadores. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao Pedro, ao Jorge que nos acompanha. Vamos então para a chamada. Edinaldo. Presente. Orivaldo. Presente. William. Presente. Silvana. Presente. Sandra. Presente. João. Presente. Valdeci. Presente. Edgar. Presente. E Bruno presente. Fazer a leitura da ata, por gentileza, vereador Bruno. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada pela Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no dia 12 de abril de 2023, transmitida ao vivo e disponibilizada na íntegra, na internet para consulta. Compareceram os 9 vereadores. O presidente Edgar fez a abertura dos trabalhos na forma regimental, solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Osmar Pereira Muniz e o senhor Vicente de Souza. Inscrito no pequeno expediente, vereadores Bruno Rafael Pinheiro de Souza e William Rafael Mariano. Inscrito no grande expediente, vereador Valdeci Pereira dos Santos e João Aparecido da Silva. Ordem do dia. Nada constou. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, o presidente Edgar encerrou os trabalhos. O vereador tem alguma coisa para dizer sobre a ata? Alguma correção? Vamos colocar a ata em votação. Vereador Bruno. Favorável. Edinaldo. Favorável. Vereador Orivaldo. Favorável. William. Favorável. Silvana. Favorável. Sandra. Favorável. João Nambu. Favorável. Valdeci. Favorável. Aprovada por todos. Vamos realizar a assinatura da ata.
como não temos ninguém inscrito no pequeno nem no grande expediente, peço ao vereador Bruno que faça a leitura dos ofícios em resposta dos requerimentos do 1 ao 10 de 2023. Senhor presidente, se me permite antes, só com um comunicado, nós estamos com um cabo rompido, então a internet nós não estamos sendo transmitido, e como é de saber de todos, nós estivemos em Curitiba, então peço para o presidente para que a gente comente um pouco da nossa viagem na próxima sessão, onde também o pessoal de casa possa acompanhar o trabalho. Vamos deixar para a próxima sessão os comentários e vamos dar seguimento à pauta do dia hoje. Então, em resposta ao requerimento 01 de 2023, em atenção ao requerimento 01, de autoria de Valdecir Pereira dos Santos, que seja estudada a possibilidade de colocar placas de identificação nas ruas de Leópolis, Jardinópolis e Primavera. Passamos a informamos que estamos finalizando a instalação de placas de identificação nas ruas de Leópolis e em fase de análise para os distritos. Certo de prestado informações solicitadas, reiteramos protestos de elevada estima e consideração, Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Em resposta ao requerimento 02/2023, de autoria da vereadora Sandra Meires dos Santos, que solicita que seja estudada a possibilidade de realizar feiras da lua uma vez por mês no distrito de Jardinópolis, e que as barracas sejam só do pessoal do distrito. Passamos a informamos que estaremos analisando a possibilidade. Certo de termos prestado informações solicitadas, reiteramos protestos de elevados estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Resposta do requerimento 03/2023. Em atenção ao requerimento 03/2023, da autoria do vereador Edinaldo Aparecido Martins, que solicita que seja estudada a possibilidade de colocar um toldo na recepção do centro odontológico. Passamos a informar. Já foi informada a demanda para a Secretaria Municipal de Saúde, que estará analisando a possibilidade de atendimento. Certo de termos prestado as informações solicitadas, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Resposta do requerimento 04/2023. Requerimento do ilustre vereador Edgar Henrique Leite, que solicita que seja estudada a possibilidade de instalação de uma guarita escolar nas proximidades da Capela Mortuária. Passamos a informar. Não há possibilidade, pois os veículos de transportes já estão com sua relação de tempo de percurso no limite máximo para atender à demanda dos alunos. Certo de termos prestado as informações solicitadas, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Em resposta ao requerimento 05 de 2023, em atenção ao requerimento de autoria, vereador Edgar Henrique Leite, que solicita que seja estudada a possibilidade de realizar limpeza do parque de festa, rodeio, e instalada uma placa de proibido jogar lixo. Passamos a informar. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Turismo informou que o parque de festa já foi roçado e rastelado. Certo de termos prestado as informações solicitadas, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Requerimento 06 de 2023. Em resposta da autoria do vereador Edgar Henrique Leite, que solicita que seja estudada a possibilidade de realizar um festival de talentos. Passamos a informar. Informamos que estaremos analisando a possibilidade. Certo de termos prestado informações solicitadas, reiteramos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Em resposta ao requerimento 07 de 2023, de autoria, vereador Bruno Rafael Pinheiro de Souza, que seja estudada a possibilidade de solicitar a empreiteira Pisolato que arrume o asfalto da rua João Tomás de Aquino,
Conjunto Portal Paranapanema 2. Passamos a informar. Informamos que já houve notificação da empresa Pisolato Construtora e Incorporadora Limitada, bem como a empresa apresentou resposta à notificação, documentos em anexo, e as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Certo de termos prestado as informações solicitadas, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Resposta do requerimento 08, de autoria do vereador Bruno Rafael Pinheiro de Souza, que solicita que seja estudada a possibilidade de conceder vale alimentação em pecúlia a todos os servidores municipais. Passamos a informar. Informamos que tal matéria já fora discutida várias vezes por essa administração, mas ressaltamos mais uma vez a impossibilidade da criação desse benefício, tendo em vista que os recursos financeiros do nosso município são limitados e a concessão desse benefício impactaria diretamente em investimentos essenciais, como saúde e educação. Para viabilizar esse benefício, o município teria que criar novas fontes de receita, como, por exemplo, aumento de tributos pagos pela população, pois dessa forma ficaria possível o benefício, mas em prejuízo daqueles que não são servidores municipais. Certo de termos prestados informações solicitadas, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Resposta ao requerimento 09 de 2023, de autoria do vereador João Aparecido da Silva, que solicita informações atualizadas sobre o atendimento dos serviços de manutenção das lâmpadas do município pela empresa vencedora da licitação. Além disso, pede que seja informado se há um cronograma estabelecido para atendimento de urgências, a fim de garantir a segurança e bem-estar de todos, considerando diversas reclamações de munícipes acerca de lâmpadas queimadas. Passamos a informar. Informamos que a empresa Rafael Luciano Fal Informática, contrato de prestação de serviço número 185 de 2022, está realizando prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Parque de Iluminação Pública do município de Leópolis, sendo que os atendimentos desse serviço são realizados mediante a solicitação no site da Prefeitura Municipal pelo link www.jotform.com/PM Leópolis PR/iluminação pública. E em verificação com o sistema, não há protocolo pendente para esse serviço, conforme documentação fotográfica em anexo. Gostaríamos que o nobre vereador averiguasse as informações antes, pois dessa forma estaria colaborando com a administração pública, evitando gastos de perda de tempo de servidores para responder tais requerimentos infundados, podendo gerar até conflito com a empresa prestadora de serviço. Certo de termos prestado as informações solicitadas, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Em resposta ao requerimento 10 de 2023, autoria, vereadora Sandra Meires dos Santos, que solicita que seja estudada a possibilidade de realizar roçagem no campo de 10 em 10 dias e também seja lavado o ginásio de esportes de 15 em 15 dias. Passamos a informar. Informamos que estaremos analisando a possibilidade, considerando que tais manutenções são realizadas periodicamente. Certo de termos prestado informações solicitadas, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Como não temos mais ofício hoje, vamos entrar para a ordem do dia. Temos a apresentação do projeto de lei 07 de 2023. Peço, tem mais um ofício? Aqui não está em pauta aqui. Ah, entendi, que não foi colocado para mim aqui. Fazer a leitura, por gentileza. Ofício número 067 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a vossa excelência e aos dignos pares
O projeto de lei 007/2023, que dispõe sobre a criação de fundo especial da Procuradoria Municipal de Leópolis e da outras providências. Sem outro particular, contamos com o costumeiro senso de justiça dessa nobre casa de leis, renovamos nossos protestos de estimada e elevada consideração a vós e vossos pares. Atenciosamente, Alessandro Ribeiro, prefeito municipal. Projeto de lei número 007/2023, de 18 de abril de 2023, súmula, dispõe sobre a criação de fundo especial da Procuradoria do município de Leópolis e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade dispor sobre a criação de fundo especial da Procuradoria do município de Leópolis e da outras providências, a necessidade de tomada de providências no sentido de atender à legislação, conforme determina o novo Código do Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que no seu artigo 85 dispõe que, artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorários a advogados do vencedor. Parágrafo 19. Os advogados públicos receberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Como é sabido, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, é a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros e é responsável pela regulamentação da advocacia do Brasil. Desta forma, a profissão de advogado é regulamentada através da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, também conhecida como o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Por sua vez, o artigo 23 desse Estatuto é inequívoco em expressar que a sucumbência pertence ao advogado, com direito autônomo, sem distinção entre advogados públicos e provado. Assim, conceitua o artigo 23. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Esclarece que o princípio dos honorários de sucumbência estabelece que a parte que perdeu a ação efetue o pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora. É preciso esclarecer ainda que os honorários de sucumbência terão pagos única e exclusivamente pela parte sucumbente, não constituído qualquer encargos do Tesouro Municipal, de modo que a presente lei não importará em nenhuma despesa aos cofres públicos. Registre-se ainda que esses honorários de sucumbência não integram a remuneração paga pela Fazenda Pública aos servidores integrantes do cargo de advogados do município de Leópolis. Conforme a legislação supra descrita, o recebimento dos honorários de sucumbência configura-se em direito de prerrogativas dos advogados, assim também devendo ser considerados os advogados do município, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo exercício de seus mundos públicos. Além disso, é entendimento do STF e do STJ que os honorários advocacíos revestem-se de natureza alimentar e, na maioria dos casos, já integram proventos da categoria, limitando-se as discussões nos tempos atuais exclusivamente ao estabelecimento do teto, no caso, conforme o artigo 37, 11 da Constituição Federal. Impedem salienar
que advogados e procuradores de diversos municípios do país recebem tais verbas com aval judiciário, inclusive dos tribunais superiores, que têm confirmado entendimento quanto à legalidade dos respectivos pagamentos. Diante da situação apresentada, no sentido da legalidade dos pagamentos de honorário de sucumbência aos advogados dos municípios, desde que haja lei regulamentando a matéria. Já o CPC reconheceu em seu artigo 85, parágrafo 19, que os advogados públicos receberão honorários de sucumbência conforme a lei e que se busca regulamentar com o presente projeto de lei. Ademais, tem-se a previsão e a possibilidade também da súmula 8 do Conselho Federal da OAB e enunciado 384 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Importa observar, inclusive, que não se trata de aumento de remuneração pela interpretação legal, mas sim de direito autônomo ao servidor advogado, bem como um incentivo ao trabalho efetuado. No sentido, o Tribunal de Contas do Paraná, no acórdão número 168/22, Tribunal Pleno, restou decidido que os honorários de sucumbência são devidos aos advogados públicos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5910, de 14/6/2022, e ADI 3396, em 23/6/2022, e especialmente a ADPF, número 596, de 24/6/2022, decidiu ser constitucional o recebimento pela advocacia pública de honorários de sucumbência, desde que respeitado o teto de remuneratório, incluindo de seus alcances tão somente os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não monopólicas, os quais, no entanto, assim como todos os servidores empregados públicos em geral, também estão sujeitos ao teto remuneratório do servidor público, Constituição Federal, artigo 3711. Quanto ao total da remuneração, salário mais vantagens dos honorários advocacios, com exceção daqueles vinculados a empresas públicas, sociedade de economia mista ou subsidiárias, que não receba recursos de ente central para pagamento do pessoal ou custeio, nem exerça a atividade de regime monopólístico, conforme o disposto do artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda de número 19 de 1998, ficando excluídos também as disciplinas do EOAB, artigos 18 a 21. Os advogados empregados de empresas públicas ou sociedades da economia mista ou suas subsidiárias, que tenham sido admitidos por concurso público, em cujos editais tenham sido estipuladas condições diversas daquelas da EOAB, sem qualquer impugnação constitucional. Desse modo, embasado na legislação, o presente projeto de lei, encaminhado a Vossa Senhoria, permite o rateio mensal dos honorários de sucumbência recebidos em decorrer da ação judiciais que envolvam a administração pública, aos advogados efetivos do Poder Executivo no legítimo exercício de suas funções. Com essas considerações, submeto ao projeto de lei a apreciação desse Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça a mais ampla acolha, convertendo-se em lei. Assim, convicto de que podemos contar com compreensão dessa Casa de Leis e com seu senso de justiça, renovamos nossos protestos de elevada e estima consideração. Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2023. Alessandro Ribeiro.
Vamos encaminhar o projeto para análise das comissões competentes. Como não temos mais nada na ordem do dia, declaro, em nome de Deus, encerrada a sessão. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.